Olá, o tema do vídeo de hoje é bonecos, teatro de bonecos, né? Esse tipo de arte ele existiu em todas as épocas, em todas as civilizações, né? A gente tem registro desde 1500 anos antes de Cristo, na China antiga, na dinastia Qing, em que já existiu o teatro de sombras, mas também a gente já tem registros 500 anos antes de Cristo, na Grécia antiga, né? Que existia também teatro de bonecos. Mas o boneco mesmo ele ficou marcado no período da Comédia dell'arte, que foi um período que veio logo depois do Renascimento, né, em que era muito usado o teatro de bonecos em personagens, em bonecos como, por exemplo, o polichinelo. O boneco, geralmente, ele faz referência ao folclore, né, e geralmente atinge um público mais popular. Existem vários tipos de bonecos, até alguns eu vou ensinar aqui vocês, como o fantoche e o marionete, e também, como eu falei já, o teatro de sombras, o boneco de vara, o boneco de dedo, o boneco de luva. Existem tantos tipos de bonecos, né, que hoje em dia não se usa mais o termo teatro de bonecos, se usa mais o termo teatro de formas animadas, que ele abrange inclusive outras coisas além do próprio boneco. Então o primeiro boneco que eu vou ensinar para vocês é um boneco bem simples, né, que a gente vai fazer a partir de uma caixinha de leite, certo? Para fazer esse boneco a gente vai precisar da caixinha de leite, tesoura, um lápis ou caneta, cola quente e EVA. Então, para fazer esse primeiro fantoche, né, a gente pega a embalagem de leite, marca metade, depois a gente mede aqui para ver se está exatamente na metade. Depois que a gente dividiu, né, a embalagem de leite, a gente já começa aqui a visualizar o fantoche, certo? A primeira coisa é cobrir isso aqui, certo? Que vai ser dentro da boca do fantoche. Marca. Usa cola quente, com muito cuidado, né? É bacana você estar na companhia de um adulto, né, para usar cola quente e tal. Então assim, agora que a gente fez a parte dentro da boca do fantoche, a gente vai fazer aqui o rosto. Aqui é a parte de cima da boca e a parte de baixo da boca. Então depois que a gente terminou de colar a parte de cima e a parte de baixo, a gente já tem aqui o rosto. As bolinhas do olho. A gente agora vai marcar o tamanho do rosto no verso do EVA. E aqui a gente vai fazer o desenho do cabelo. Agora a gente passa aqui a cola quente. E aqui está pronto o nosso fantoche. E para o nosso segundo fantoche, a gente vai usar papel higiênico, um pedaço de madeira, certo? Com uma base, que ele não precisa ser necessariamente uma base de madeira. Se for uma garrafa de Coca-Cola com areia dentro já serve. Varal, fio de varal, um pote para a gente fazer o papel machê, massa corrida, tinta acrílica, cola, né? No mínimo um tubo de cola, agulha, linha, pedaço de tecido, pincel para usar tinta, tesoura e é isso. Então a gente começa fazendo a massa de papel machê, certo? Você pega o papel higiênico, corta em pedacinhos pequenos, né, e vai jogando dentro do pote. Então, assim que você terminou de picar mais ou menos 2 rolos de papel higiênico, né, você vai pegar o pote, que tem 1 kg de cola, despejar um pouquinho d'água e enche. Então, depois que a gente terminou de fazer a massa, né, de papel machê, a gente vai preparar o pedacinho de madeira. Esse pedaço de madeira é importante que ele seja mais grosso do que o seu dedo, porque é no lugar onde você vai colocar o dedo na hora de manipular o boneco. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar a corda de varal e enrolar na ponta desse pedaço de madeira. Então, assim que a gente terminou de enrolar, a gente deixa uma ponta no fio de varal aqui, certo? E aqui está pronto. Para que serve isso?
Essa bolinha de varal, ela vai ficar dentro da cabeça do fantoche e ela vai servir para que a cabeça fique oca e não fique tão pesada na hora de manipular. A gente pega a massa. Então assim, ó, quando a gente está modelando aqui a cabeça, algumas coisas é importante a gente cuidar. Primeiro, você tem que deixar um pescocinho aqui, ó, certo? Uma espécie de uma bordinha, para que nele a gente depois coloque a roupa do boneco. Segundo aqui, ó, a gente tem que deixar um queixo, ó. Aqui o queixo do boneco. E o terceiro, o nariz. Né? Esse nariz, assim, ó, se você deixa ele bem grande, ele fica mais parecendo assim um personagem que pode ser uma bruxa ou um homem e tal. Se você quer fazer um personagem feminino, você deixa o nariz mais delicadinho, né? A gente tenta alisar o máximo possível e daí a gente deixa secar. Ou uma semana, ele assim no tempo, ou aproximadamente uns 10 minutos no micro-ondas. Assim que secou o papel machê, né, a gente tira ele da madeira e a gente vai tirar o fio do varal. Então a gente tirou o fio do varal, né, a gente testa para ver se ele entra dentro do indicador, porque aqui a gente vai fazer a manipulação. Colocamos ele de novo no suporte, certo? E vamos para a massa corrida. Então a gente pega a massa corrida com o dedo mesmo e a gente cobre a cabeça inteira com a massa corrida. É bacana passar assim massa corrida, passar bastante a massa corrida, certo? Para que fique completamente coberto e para que ele fique completamente lisinho. Passamos a massa corrida, também tentando deixar o mais liso possível, né? E depois que secar a massa corrida, que geralmente seca de um dia para o outro, a gente lixa, com uma lixa meio fina, né? Porque a massa corrida ela é delicada assim para lixar. Depois que secou a massa corrida e a gente lixou o boneco, a gente pinta, lembrando que é importante usar tinta acrílica para pintar a cabeça do boneco. Então assim, a gente terminou aqui a cabeça do boneco de papel machê, né? A gente tem que fazer assim a roupa, né? Com essa parte de baixo aberta, mais ou menos do mesmo tamanho que o pescoço. Vocês lembram que a gente, na hora de modelar, fez essa aba, a gente encaixa aqui e aqui está pronto o boneco. E o cabelo a gente utilizou esses cabelos artificiais que a gente compra em loja de armarinho, né? Custa em torno assim de uns R$10. E daí a gente gruda utilizando a cola quente. E depois a gente coloca aqui na cabeça do boneco. Então a partir dessa técnica do papel machê, né? Que a gente fez o nosso boneco, né? Que a gente consegue manipular aqui. E a gente pode fazer, né, os mais variados formatos. Tem esse aqui, que esse aqui ele foi feito, na verdade, um pouco diferente. Ele, no lugar da gente fazer a base com o fio, né, com o fio de varal enrolado, a gente utilizou uma bexiga. Né? Então, no miolo dela tem uma bexiga, certo? E essa é a técnica de fantoche utilizando papel machê. Então agora a gente vai para a terceira técnica de boneco, que é o marionete. Marionete, diferente do fantoche, né, que o fantoche a gente não faz a parte de baixo do corpo dele, porque a gente usa, né, a roupa aqui como uma espécie de luva para mexer as mãos. A gente faz o boneco inteiro. Para essa técnica a gente vai precisar de 2 pedacinhos de madeira, né, onde a gente vai amarrar os fios de nylon, palitinhos, esses palitos de churrasco, palito de espetinho, verniz vitral, bolinha de isopor, tinta de tecido, fio de nylon, aqueles cabelos artificiais, pedaços de tecido, agulha, linha e o mais importante, a massa de biscuit, certo? Na verdade, o boneco vai ser feito com a massa de biscuit. Essas massas de biscuit, elas são vendidas de duas formas. Ou elas são vendidas em tabletinhos, certo? Com aproximadamente 250 gramas, ou ela é vendida nessa embalagem de 1 kg. Na verdade, para fazer um marionete você não chega a usar 1 kg, você usa menos do que 1 kg. Então a gente tira
o biscuit da embalagem, né? E o segredo para a gente usar a massa de biscuit, quanto mais você aperta, mais você esquenta ela, mais ela vai ficando molinha. A gente compra as massas, né, nas mais variadas cores. A gente pode fazer o boneco tanto nessa cor, né, que a gente chama de pêssego, como pode tingir a massa. Para tingir a massa, você usa tinta de tecido, certo? Então a gente terminou de misturar, então, né, com a massa de biscuit, a tinta de tecido, né? Eu usei a tinta de tecido marrom e a tinta de tecido laranja. E como eu falei, a gente amassa, né, até ela ficar molinha, assim, ó, ficar uma consistência bem bacana de modelar. É bacana na hora que você modelar, você tentar deixar ela bem lisa, sem aquelas dobras. Então agora a gente vai pegar o palito de churrasco e inserir as bolinhas de isopor, certo? Essas bolinhas de isopor, elas vão servir como estrutura do boneco, elas são bacanas, porque além de servirem como estrutura do boneco, elas vão deixar o marionete mais leve, né, e melhor de ser manipulado. Então a gente pega a massa e cobre. Eu estou usando uma bolinha de isopor para fazer a cabeça e uma bolinha de isopor para fazer o tórax do boneco. A gente começa a modelar, né, tudo no palitinho. Uma coisa importante é o creme. A gente geralmente usa creme para as mãos, né? Ele existe o creme próprio para você utilizar com a massa de biscuit, mas a gente usando esse creme para as mãos mesmo, ele funciona da mesma maneira. Então esse creme é legal para a gente tirar essas rachaduras que ficam no boneco. A gente modela, o nariz, a boca, né? Os olhos, pescoço, tórax, a cintura. Então, ó, é importante, enquanto a gente está modelando, a gente deixar atravessado um palito assim, que é onde vai passar o fio de nylon. O fio de nylon que vai dar a articulação dos braços. Então agora a gente vai fazer o braço do marionete. Então, a gente faz um rolinho, mais ou menos a gente mede aqui, ó, da onde vai sair o furinho aqui no braço até a altura do quadril, é o tamanho do bracinho. A gente quebra 2 pedacinhos do palito, né? E agora a gente vai colocar dentro do rolinho que a gente fez com o biscuit e enrola. Então aqui a gente terminou os bracinhos, né? A gente precisa fazer um furinho aqui e um furinho aqui, onde vai passar o fio depois, certo? Vai fazer a articulação dos braços. E para fazer os dedos, a gente pega a tesoura e corta aqui, ó. Cortou aqui os dedos, então aqui a gente dá uma espécie de um enroladinho. Esqueci de deixar o furinho aqui. A outra mão a mesma coisa. Então aqui estão prontos os bracinhos e tal, né? A mãozinha. Então assim, a gente, de um dia para o outro, mais ou menos, ele já secou por fora, né, que a gente já consegue pintar, mas para ele secar completamente, para ele secar por dentro, ele leva no mínimo uma semana. Outra coisa também, para você fazer, assim, se você tem dificuldade para modelar o rosto, modelar as mãos, existem em casa de artesanato os moldezinhos prontos, assim, dos rostinhos, da mão e tal, que você pode usar. Então agora assim que já está seco, né, está seco por fora aqui o biscuit, a gente tira os palitinhos. Depois a gente vai passar aqui o fio, né? E agora a gente vai pintar o rosto. Então a gente vai pintar. Para pintar, a gente usa tinta acrílica, certo? Tinta acrílica é tinta especial para pintar esse tipo de material. A gente começa pela parte branca porque ela precisa secar, para depois você fazer em cima dela a bolinha do olho. Então, para fazer o cabelo, a gente usa aquela mesma técnica que eu falei para a gente fazer o fantoche, né? A gente pega o cabelo artificial, né? O cabelo que a gente compra em armarinhos, põe a cola quente, né? E a partir disso faz o cabelo. Então assim, ó, aqui, ó, depois que eu coloquei o cabelo, né? Pintei o rosto e tal, coloquei aqui uns adereços, fiz aqui o rabo da sereia, usei um pedaço de tecido, né? Um pedaço do
da napa, né, para fazer aqui como se fosse o rabo da sereia, e aqui está pronto. Aqui, ó, ele tem aquele lugar onde... Aqui tem aquele lugar onde a gente vai passar depois o fio para fazer a articulação dos braços. Então aqui estão os braços, né? Para fazer isso a gente vai usar fio de nylon. Então a gente pega aqui o pedaço do fio de nylon. Amarra aqui primeiro de um lado do braço. Esse é do lado de cá. Daí a gente passa aqui o fio. A gente passa pelo outro. Depois que a gente amarrou os braços, agora a gente amarra aqui as mãos. Então assim, depois que a gente amarrou, né, nas mãos e aqui no pescoço, a gente vai amarrar essa parte do pescoço nessas duas madeirinhas, né, parafusadas. Agora a gente amarra aqui as mãos, posiciona para que fique numa altura bacana, para movimentar. Então aqui está pronto, né? A gente amarra os dois bracinhos nos dois furinhos da frente, a gente deixa, né, as duas madeirinhas aqui em forma de X e nas duas bases da frente. A gente não coloca assim, senão ele vai ficar com o braço aberto. Mas é mais ou menos desse jeito. E usando essa técnica no Brasil a gente pode fazer qualquer tipo de personagem, né? Aqui tem uma outra sereia, aqui tem um lobisomem. Aqui em Curitiba, né, um lugar bem bacana que você pode assistir peça e eles até às vezes ministram oficinas é o Teatro Dr. Botica, né? E essa foi a nossa atividade de hoje. Até o próximo vídeo.